Olá! Começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro, uma pessoa que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que a gente vive, esse momento tão conturbado, dramático, ao mesmo tempo emocionante, em que a gente está vivendo. Ela é Eleonora, ele é o Rodolfo, e ele é o Raj, que vai estar conosco nessa entrevista para conversar sobre democracia, religião. Já já você vai conhecer mais sobre ele, a Eleonora vai contar e fazer a primeira pergunta. Antes, eu quero te convidar para levar mais longe essa conversa, participar, não só dando seus comentários, mas compartilhando com seus amigos, divulgando nas suas redes sociais. E saiba que todo esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. Tutameia escrito com letras maiúsculas. Todo o trabalho fica ancorado no nosso site, onde você encontra uma miríade de entrevistas que já fizemos, é o tutameia.jor.br. Então, fica aí, divulga o jornalismo dos Tutas. E aperta o botãozinho lá. Aperta, isso, no canal, se inscreva no canal e aperta lá a sinetinha para receber as notificações, saber cada vez que a gente está ao vivo e em cores para todo o Brasil e o planeta Terra. Eleonora. Bom dia, Raj Mangolin, jornalista, integrante do coletivo Muçulmanas e Muçulmanos contra o Golpe. É muito bom ter você aqui hoje para discutir com a gente esse momento, como o Rodolfo falou, aí, dramático, que está todo mundo muito preocupado com os destinos do país. Ontem você estava lá no Tuca, né, no ato de apoio ao Fernando Haddad, que reuniu intelectuais, torcidas organizadas, várias igrejas, escritores, músicos. Foi um ato muito bacana. Você estava lá dando a sua solidariedade ao candidato da democracia. E a gente queria começar essa entrevista perguntando para você sobre você, né? Como você se transformou em muçulmano, o que é ser muçulmano. É uma religião que a gente não conhece muito aqui no Brasil, que é muito demonizada no mundo. A gente queria que você falasse um pouco de você, como você adotou essa fé e o significado disso para você. Enfim, conta um pouquinho para a gente quem é o Raj e o que é ser muçulmano no Brasil hoje. Bom, salam aleikum, nosso cumprimento, que a paz esteja com todos. Primeiro, obrigado aqui pelo convite. Para a gente, especialmente para os muçulmanos, é muito importante ter essa possibilidade de conversar com a alternativa à mídia, né? Porque a gente sabe que depois da Guerra Fria, eles precisavam ter um inimigo para manter aquela estrutura de medo, de justificar a continuidade de alguns conflitos para manter a riqueza toda da indústria bélica. E aí eles escolheram o Islã como um inimigo que poderia substituir lá a União Soviética. Já que não tem a União Soviética, então agora nós não tem o risco do comunismo, se bem que tem gente louca no Brasil achando que nós estamos na mesma fase, mas o sistema escolheu o Islã como inimigo para justificar principalmente essa questão da indústria bélica e dos conflitos continuarem, né? E aí você cria um inimigo que é o terror, quer dizer, ele não é um país, né? É o terrorismo. Então você abre mais possibilidades ainda para que quem ganha dinheiro com a morte continue ganhando cada vez mais. Então, para os muçulmanos, você ter oportunidade de conversar com as pessoas e mostrar que o que a mídia tradicional, a mídia golpista, hegemônica, fala sobre nós não é verdade, isso é fundamental. Não que não tenha irmãos muçulmanos que não entrem nesse jogo e não façam o jogo do sistema e que contribuam para que eles justifiquem essa agressão toda. Mas, assim, eu trabalho com comunicação faz muitos anos e quando teve o ataque às Torres Gêmeas,
eu era assessor de comunicação de uma entidade do movimento popular. E aí foi decidido que no ano seguinte seria criado um comitê contra a guerra. Então, sindicatos, partidos, movimento popular, religiões. E aí viraram para mim e falaram assim, você tem que ir numa reunião na Mesquita, em São Bernardo, para discutir lá, porque vai sair um panfleto e tal, você precisa ajudar a fazer. E eu fui muito contrariado. Na época eu falava que eu era ateu, né, e sou de família católica, não tenho relação nenhuma com árabe, nada. Você tem quantos anos, né? 49. 49. Eu sou neto, bisneto de italianos, então assim, não conhecia também. Então você tinha quantos anos nesse dia aí? 32. E aí eu fui para a reunião bastante contrariado. A hora que eu entrei na mesquita, para mim já foi um impacto grande, porque eu nunca tinha entrado numa mesquita. Aquela coisa de você tirar o sapato, de um jeito ou de outro você está se despindo de alguma vaidade ali, né? E aí aquele espaço sem cadeira, só o tapete, né? Você fala, cara, uma simplicidade e uma paz muito grande ali, né? Então aquilo já me causou um impacto. E aí na hora que o cara fez o chamado para oração, que é o Adhan, que a gente costuma ver nos filmes, né, que fica aí, Allahu Akbar. Aquilo deu uma chacoalhada, né? E eu fiquei tão impactado ali na hora que eu quis conversei com duas pessoas, uma delas o Sheikh Jihad, que estava na reunião, e um outro senhor lá da Mesquita de São Bernardo, e peguei livro, folheto, né? Eu lembro que eu cheguei em casa, falei para a Aline, falei assim, sabe que esse negócio de Islã até que é legal, né? E ela falou, você tá louco? É um machismo, não sei o quê, se você virar muçulmano eu não vou suportar, e não sei o quê. E aí eu fiquei naquela de estudar, de ouvir o Alcorão, é muito, muito bonito ouvir a recitação do Alcorão, né? Durante alguns anos. Em 2008, eu decidi, falei assim, não, agora chega, eu vou ficar muçulmano, e fui lá, fiz a minha profissão de fé, cheguei em casa e falei assim, agora eu sou muçulmano. A minha eterna companheira não gostou muito na hora, os meus filhos ficaram meio ressabiados também. Mas assim, o que é legal é que um ano depois, e aí eu não tinha marcado muito isso, mas exatamente um ano depois eu lembro que eu fui para um curso, e a hora que eu cheguei em casa tinha bolo de aniversário, bexiga, não sei o que, para comemorar um ano que eu era muçulmano. Né? Os muçulmanos não comemoram muitas coisas, né? Mas aí eu acho que assim, fez tão bem para mim, assim, eu precisei encontrar na religião que dizem que é a religião dos radicais, dos extremistas, não sei o quê, foi ali que eu encontrei um equilíbrio. Né? Então isso para mim pessoalmente foi muito importante, muito importante. E acho que para minha família também foi legal. Né? Foi bacana. Seu nome também. mudou? Mudou. Então, mudou. Hoje é peregrinação mesmo. É peregrino, eu tinha decidido que não ia mudar o nome porque não é obrigatório, né? Eu falei, não, eu não vou mudar para que as pessoas saibam que não é uma religião dos árabes, é uma religião de quem quiser segui-la, né? Tanto que assim, só 18% dos muçulmanos do mundo são árabes. Né? É a maior religião em número de adeptos do mundo, e aí todo mundo acha que assim, são só os árabes, né? E não, 18% são árabes e o restante, assim, tem um grande número de asiáticos, né? E na Europa também cresce muito, tem crescido muito. É a religião que mais cresce no mundo? Essa afirmação faz... Sim. Apesar dos pesares, é a religião que mais cresce no mundo. O Cat Stevens, que é um cantor, né? Virou Yusuf Islam, né?
ele fala uma coisa que eu concordo plenamente, e para mim é a mesma coisa. A minha sorte é que eu conheci o Islã antes de conhecer os muçulmanos. Porque senão talvez eu não... Mas aí quando, em 2014, eu fiz a peregrinação à Meca. Como é? Então, aí assim, foi tão... O pessoal passando por Meca. Isso não é uma coisa... Para mim foi tão impactante, tão forte, que eu falei assim, eu quero mudar o nome. Porque eu quero ter essa marca do Hajj, né? Para eu não esquecer. Mas é uma coisa... Pô, eu não sei nem explicar direito. Acho que foi a emoção... Assim, a gente sempre tem algumas emoções grandes na vida que você fica marcado, né? Aquela coisa dos filhos nascendo. E a peregrinação, para mim, é uma dessas coisas. Assim. Eu lembro que eu saí daqui, li bastante, estudei, como é que faz direitinho e tal. Quero chegar lá e fazer direitinho. E aí, vendo vídeos, né, aquela coisa das pessoas querendo tocar na Kaaba, aquele cubo negro que fica no meio da mesquita, que chama Kaaba. E não precisa tocar. Você pode fazer as 7 voltas lá atrás, lá por fora da mesquita. Vai demorar mais porque a distância é maior. Mas você não precisa tocar. Eu falava, pô, que fanatismo, que coisa ridícula. Cara, a hora que eu pisei lá, eu quero tocar ali. Né? E assim, não conseguia parar de chorar e falar, cara, assim, eu preciso tocar lá. E são milhões de pessoas que ficam, né, nessa peregrinação. No ano que eu fui, foram 4.500.000, porque estava em obra. Né? Nessa época, nesse período. É um mês, é o mês do Hajj, né? O mês da peregrinação. Então tem sempre multidões, porque... só que aí eles limitam. Então, assim, tem, por exemplo, a cada 1.000 muçulmanos de um país, vai um. Naquele ano, acho que foi isso. A cada 1.000 ia um. Agora, isso porque estava lá no processo de obras e tal, e então eles limitaram. Mas costuma ter 6 milhões, 7 milhões de pessoas durante a peregrinação, né? E é um negócio fora de série, porque nós acreditamos, por exemplo, que todos os profetas fizeram o Hajj. Todos eles. Jesus, Moisés, todos. Então você pisa num lugar que você fala, cara, mas esses caras pisaram aqui. Né? E isso é muito forte, é uma energia muito forte. Tem uma coisa, quando Abraão, que para nós é Ibrahim, né, em árabe é Ibrahim, ele foi até Meca e deixou a esposa dele e o filho Ismael, Hagar e o filho Ismael. E subiu no camelo e deu linha na pipa, né? E aí ela virou para ele e falou assim, escuta, você está fazendo isso por quê? Você está louco ou porque Deus mandou? Ele falou, não, Deus mandou. E ele, né, no Alcorão diz que ele vai embora chorando, e ela fica e fala, não, se foi Deus que mandou, eu vou ficar. E fica ela e Ismael sozinhos ali, na Kaaba destruída, no meio do deserto, porque lá é deserto, no meio do deserto. E aí ela começa a ficar desesperada, porque a criança começa a ficar chorando, fala, está com sede, eu preciso conseguir água. E aí ela sobe num monte, que é o Monte Safa, para ver se avista alguma caravana, porque era caminho para ir para a Síria, para ir para outros... caminho de comércio, né? E aí ela olha, não vê nada. Então ela desce, olhando sempre pro filho lá no pé da Kaaba. E aí tinha um declive. Nesse declive, o que ela fazia? Ela corria. Aí chegava no outro monte, que é o Monte Marwa. Aí olhava nada. Aí ela descia sempre olhando o nenê. Aí no declive ela corria. Então a gente repete isso. A gente anda, aí tem, né, a marca da onde ela teve que correr, a gente corre também.
E aí olha para Ka'ba. E aí, assim, não tem como um pai não fazer isso e não olhar para ela e falar assim, cara, imagina o meu filho lá. Então, assim, é um negócio tão forte que te remete a... Primeiro você fala assim, pô, como a gente é pequeno, né? E aí o que é legal é que ela vira e para na 7ª vez e fala assim, poxa, mas se foi Deus mesmo que mandou eu fazer isso, então ele vai resolver o problema. Ela volta lá para Ka'ba com um cajado, aí o anjo Gabriel vira para ela e fala assim, bate o cajado no chão, que vai ter água. E ela bate, aí começa a jorrar água, e a água vai se espalhando, e aí ela vai falando, agrupe, que é Zam. E aí, até hoje, existe lá o poço de Zamzam, que é agrupe. Né? E assim, é um negócio tão maravilhoso que esses milhões de pessoas consomem essa água, a cidade de Meca toda consome essa água, e o poço está sempre no mesmo nível, no meio do deserto. É um negócio... E é sempre no mesmo nível. Então são essas coisas que, né, para quem se dizia ateu, você fala, pô, mas cara, que coisa louca, né? E outras coisas, né? A gente passa uma noite no deserto, dorme a céu aberto, todo mundo só com 2 panos, né? Assim, sem nem cueca, são 2 panos. E aí você tem que pegar pedra nessa noite para simbolicamente apedrejar o que representa o Satanás no outro dia. E aí você vê aquela cena de milhões de pessoas só com aquele pano, agachadas pegando pé. Você fala, cara, assim, ali não tem branco, negro, rico, pobre, não tem nada. É todo mundo igual, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Parece aquele monte de morador de rua pegando coisinha, sabe? Então tudo isso é impactante, né? É muito... Eu tenho morro de vontade de voltar lá. Mas então, e daí quando... Isso aí foi 2014. Estou parecendo um pastor. Mas isso foi 2014, você está contando. No ano seguinte, então, se eu estou certo, você começa também, junto com seus amigos de religião, companheiros de religião, um outro tipo de atividade, que é quando se começa a funcionar, não sei exatamente se inaugura, cria o grupo de muçulmanas e muçulmanos contra o golpe. Que é? Como é que foi isso aí? Como houve essa transição da religião para uma militância política dos seus pares ali, né? Eu acho assim, quando eu falo que a religião para mim foi boa, pessoalmente ela foi importante, e acho que ela tem esse papel para o indivíduo. Agora, quando você limita essas coisas boas que acontecem na sua vida só para você, é egoísmo, né? E religiosamente também isso não é bom. Eu já era militante antes, né? Então... Militante? Eu sempre fui militante de esquerda, né? Eu, em 85, com 15 anos, eu comecei a militar pela liberação dos grêmios livres estudantis, que na época era Centro Cívico Escolar, né? Então a minha militância começa ali. Movimento estudantil. E o meu envolvimento com a comunicação começa ali também, porque eu sempre gostei muito de escrever. Aí chegou na reunião lá, precisamos fazer um fanzine. Falei, pô, como é que faz? Né? Aquela coisa de fazer no mimeógrafo e tal, né? Então assim, eu comecei... Rapaz, eu fiz jornal com um tipo, linotipo, Então, já era militante. O que aconteceu é que a gente conseguiu, dentro da comunidade muçulmana, encontrar pessoas que têm a mesma percepção, de dizer, olha, não dá para eu vir aqui rezar, fazer minhas 5 orações diárias, fazer a peregrinação a Meca, cumprir os pilares do Islã e esquecer dos meus irmãos. Porque para nós, assim, somos todos irmãos. Ou na fé ou na humanidade. Eu tenho os meus irmãos de fé, mas quem não é muçulmano é meu irmão na humanidade.
né? Então, a militância política entre essas pessoas tem esse viés também, de dizer, olha, nós temos compromisso com os demais, né? Nós temos compromisso com a população, com os nossos irmãos. Uhum. E aí a gente percebendo como estava caminhando essa questão do golpe, para nós ali já era golpe, né? Para alguns de nós, as manifestações de 2013 já eram golpe. Ali estava declarado o golpe, né? E aí a gente conseguiu reunir um grupo importante de muçulmanos do Brasil inteiro, fizemos um manifesto, que era o manifesto de muçulmanas e muçulmanos contra o golpe, acho que agora eu não vou lembrar os números certos, mas acho que 58 cidades, muçulmanos de 58 cidades do Brasil que assinavam. Infelizmente, só 2 sheiks. Os sheiks são muito ainda no Brasil. Vamos, né? Então, infelizmente, naquele momento ali, só 2 sheiks assinaram, mas teve uma repercussão muito legal dentro da comunidade. Alguns dizendo, não tem nada de golpe, isso faz parte do processo democrático, o impeachment está aí e não é golpe e tal. Mas um grupo grande aderiu e começou. Dali a gente começou a caminhar junto, né? Aí do manifesto nós dissemos, não, então vamos nos organizar enquanto coletivo. E esse coletivo vem caminhando até hoje, né? Vamos falar sobre ele, mas antes eu queria ainda ficar nessa questão aí do golpe, porque, como você disse, houve naquela época, 2015, 2016, um certo debate na sociedade, alguns defendendo, dizendo que aquilo estava dentro dos trâmites normais da democracia. Por que vocês identificaram naquele processo um golpe contra as instituições democráticas? Né? Não, assim, primeiro que a gente tem uma vantagem, que eu costumo dizer para as pessoas, assim, naquela época começou coxinha contra mortadela, né? Uhum. Para nossa sorte tem mortadela sem porco agora, então a gente pode comer mortadela à vontade. Mas entre os muçulmanos não tem coxinha, tem esfirrinha. E os esfirrinhas, inclusive dentro da comunidade, faziam essa provocação de dizer exatamente isso. Não, é democrático, a Dilma... E aí eu acho que a gente tem que reconhecer que realmente ela cometeu alguns erros que poderiam ter evitado, e na minha opinião um dos erros, até ontem, a hora que chamaram uma certa figura lá no palco lá para entregar um documento dos juristas pro Haddad, eu lembrei bem de 2013 dele falando, não, tá tudo tranquilo, nós temos que respeitar a liberdade de expressão e temos que ser republicanos. Então, esse republicanismo que a gente acabou seguindo como orientação das lideranças nos levou, em grande parte, a estar na situação que a gente está agora. E ali a gente percebia isso. Falou assim, gente, não é uma ação por erros cometidos pela presidenta, né? É uma ação de golpe mesmo, que o próprio candidato do PSDB, um dia depois da eleição, falou, não, nós vamos para cima e vamos inviabilizar o governo, né? Então a gente tinha clareza disso. Talvez alguns de nós não tinham a clareza de que era uma coisa muito mais orquestrada do que a gente percebe que agora, com a relação direta com a tomada do pré-sal, né? Assim, a gente achava que tinha clareza, tinha certeza de que era um processo lá de vingança e de dor de cotovelo do playboy Aécio Neves. Ele está bravo porque perdeu a eleição. Sabia que as forças de direita iriam se aproveitar disso, porque o avanço das forças populares foi muito grande durante os governos Lula e Dilma. A gente tinha certeza disso. E depois foi ficando cada vez mais evidente essa coisa dos reais objetivos, né?
Acho que quando a gente assiste o filme lá do Snowden, ali você fala, cara, tá vendo? Eles já estavam com isso planejado há muito tempo, né? E aí você percebe que alguns grupos, desses grupos golpistas, que surgiram do nada, com um financiamento absurdo para intervir, principalmente nas redes sociais, só poderia ser com influência externa, né? E aí os caras conseguiram destruir a indústria nacional, destruir milhões de empregos, para conseguir botar a mão no petróleo do Brasil sem precisar disparar um tiro. Então isso tudo para a gente, ainda mais para quem é muçulmano, para a gente assim, o que foi lá a Primavera Árabe? Qual era a intenção? O que foi o 11 de setembro? Poxa, o petróleo sempre está por trás desses conflitos, né? E aí, para nós, assim, foi ficando cada vez mais evidente isso. Infelizmente, dentro da comunidade ainda teve gente que resistiu e resiste até hoje, acha que não foi golpe, né? Mas para nós isso estava muito certo. E daí o grupo, então, se manteve. Como foi o trabalho do grupo nesse... Então, a gente tem dificuldade porque, assim, como é muito espalhado, e a gente não tem estrutura para fazer grandes encontros nacionais, então o coletivo acaba agindo muito mais pelas redes sociais, e aí com reuniões esporádicas e regionais, né? Então aqui em São Paulo a gente consegue inclusive ter esses momentos mais de encontro físico mesmo, e de ação, e de participar das ações gerais também. Em Minas tem um grupo que faz isso também, no Rio de Janeiro tem bastante gente engajada lá. No Nordeste, no Ceará, nós temos uma companheira lá que faz um trabalho bastante forte nesse sentido, mas a gente ainda está bem devagar ali. E no Rio Grande do Sul em vários pontos tem grupos que se reúnem, que se organizam. Mas a gente tem muita dificuldade dessa coisa de vamos nos reunir num lugar todos nacionalmente para fazer uma discussão mais aprofundada, que é o próximo passo que a gente quer dar, né, de transformar esse coletivo num movimento, né? Precisamos transformar isso numa coisa mais orgânica, sem correr o risco de burocratizar demais, né, continuar com essa capacidade de organização espontânea e de liberdade de ação e tal. Não estamos querendo criar um movimento tradicional daqueles que a gente conhece do Islã em outros países, de um centralismo muito forte e tal. Não é isso, mas também não dá para ser só um coletivo, entendeu? Nós precisamos avançar. E ainda mais no momento desse que a gente está considerando que é o momento de construir resistência. E aí acho que esse movimento vai ser importante. Um pouquinho desse movimento, vocês estão mobilizados aí contra o Bolsonaro, né? Contra esse avanço que a gente pode dizer fascista no Brasil. Como é que você está vendo esse momento? Como é que a comunidade muçulmana está encarando isso? Fala um pouquinho desse momento aqui que faz vocês se mobilizarem. Então, eu tenho acho que uns 2.000 amigos lá na minha página do Facebook. Grande parte de muçulmanos. E aí outro dia, acho que foi domingo, não sei, eu sentei no sofá e comecei a olhar pelo Facebook lá as fotos. Quem tinha foto com a marquinha do Haddad, quem tinha foto com a marquinha do Bolsonaro. E aí eu fiquei super feliz. Eu falei assim, poxa, eu tenho 5 muçulmanos com marquinha do Bolsonaro e centenas com marquinha do Haddad. Aí eu falei, poxa. Aí depois eu parei assim, falei assim, pô, que alegria é essa? Porque é uma vergonha um muçulmano apoiar o Bolsonaro. Para nós isso é uma tristeza, não tem que comemorar. É uma tristeza porque o cara, todos os preceitos do Alcorão, ele nega. O Alcorão diz, não há diferença de raça. Não há diferença de nacionalidade. Não há diferença entre homem e mulher. Não há cara, assim, tudo o que o Alcorão fala,
esse cidadão, essa pessoa contraria. Ele deu uma declaração pública de que o Brasil vai ser um país cristão. E cristão não é o cristianismo dos pastores e dos padres que estavam ontem com a gente lá na manifestação. É o cristianismo dos coronéis da fé, do Edir Macedo, do Malafaia, dessa gente que no tempo de Jesus eram os vendilhões do templo. Então é esse cristianismo que ele quer para o Brasil. E aí ele fala, né, tem um vídeo dele falando isso. Quem não quiser, que se mude, que saia do Brasil. As minorias ou se adaptam ou saem daqui. Sair daqui de que jeito? Né? Como é que ele está propondo isso? Então ele está dizendo claramente o seguinte: você é muçulmano, você é do candomblé, você é judeu, você é budista, aqui você não vai ficar. E se você é cristão e quer ficar aqui, a cartilha é essa. É a teologia da prosperidade, é esse falso moralismo deles, que é essa coisa ridícula que a gente está vendo nas redes sociais, e pronto. Então como é que um muçulmano apoia um cara que é inimigo da religião dele? É inimigo do Islã. Depois, tem outras situações que para nós são muito sensíveis. A questão da Palestina para nós é muito sensível. Então, o muçulmano que não defende o povo palestino, ele já está falhando, na minha opinião, em relação à fé dele. Agora, o muçulmano que aceita um cara que vira e fala assim: vou fazer igual o Donald Trump e vou trazer a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. Poxa, isso é um desrespeito aos muçulmanos e aos cristãos. E a ONU. Porque Jerusalém é das 3 religiões. Então, assim, o cara, uma pessoa que comete uma coisa dessa, e o muçulmano ainda vira e fala assim: não, mas mesmo assim eu apoio ele. E você pega o vídeo do Bolsonaro falando lá: quem não for cristão que saia do Brasil, ou se adapte, quer dizer, ou vire, ou vá para a Igreja Universal, ou saia do Brasil. Ele só faltou falar isso. E o cara vira e fala: não, mas não foi isso que ele quis dizer. Mas como não foi? Está no vídeo. Não é possível. Ontem o Serrano falou, né, tem um muro no ouvido dessas pessoas. Não é possível, é ele falando. Nós não estamos editando, não estamos escrevendo. É o cara falando. Então, assim, para mim, é inadmissível que um muçulmano apoie o Bolsonaro. Inadmissível. Os sheiks, como eu tinha dito, no Islã não tem hierarquia, né? O sheik é uma pessoa que estudou mais. Então ele merece o nosso respeito, porque a primeira ordem do anjo Gabriel para o profeta Mohammed, que a paz de Deus esteja com ele, foi: leia. Aí ele falou assim: pô, mas eu não sei ler, eu sou analfabeto. E aí o anjo Gabriel falou assim: leia. Ele falou: mas eu não sei ler. Ele falou: em nome de Deus, leia. E aí a interpretação que se faz nós temos que estudar muito. Sim, o Bolsonaro é a encarnação de tudo que é antagônico a isso, gente. Como é que um muçulmano pode concordar e fazer parte disso? Então, os sheiks pegam e ficam: não, porque temos que respeitar, querendo contemporizar. Porque a parte da burguesia islâmica acha que pode fazer mal para os negócios tomar uma posição. Então eles acham assim: olha, se eu tomar uma posição mais clara para defender a minha religião, eu posso prejudicar a lojinha. O lojinha é importante para nós, né? Então eu não vou... Entendeu? E infelizmente a gente fica nessa situação, sem ter um posicionamento oficial. Os dirigentes das entidades têm, com exceção de um, que quem conhece diz que não vale a pena conhecer, que é dono de uma rede de eletrodomésticos e móveis, não sei o quê, que botou os funcionários, fez igual o dono da Havan, botou os funcionários com camisa do Brasil, não sei o quê, verde e amarelo e tal.
que é dirigente de uma entidade islâmica, fazendo o mesmo discurso de ódio que é pregado pelo candidato dele, contra a religião dele. E ele é dirigente de uma entidade. Então, eu fico até meio nervoso, fico até meio perdido na conversa. Mas, infelizmente, a gente vive uma situação dessa. Né? Porque, para nós, assim, é muito claro, você é inimigo do Islã, você vai ser combatido. Você não vai ser apoiado, cara. Eu estou falando do combate no campo democrático aqui. Né? E, infelizmente, ele tem esse apoio. Então, nós estamos vivendo dentro da comunidade, como todas as outras comunidades. Ontem eu conversei bastante lá com um grupo de judeus, eles estão passando pela mesma situação. Gente, esse cara é nazista. Como é que os filhos dos judeus que moram no Brasil não respeitam a memória dos familiares deles que foram massacrados lá no Holocausto? Se eles são incapazes de perceber que é o mesmo discurso, que é a mesma situação, que é a mesma... Mas que incoerência é essa? Que incapacidade, que insensibilidade é essa de não respeitar nem os antepassados deles? Então, assim, isso tudo vai machucando as pessoas. Né? Você fala, pô, mas não dá, cara. Que essa ilusão de que, porque eles levam a bandeira de Israel nas manifestações, eles levam no viés cristão, não tem nada a ver com o judaísmo. E aí tem judeu achando que assim, ele é amigo de Israel. Ele não é amigo, ele é amigo do sistema, do judaísmo, do que está escrito lá na Torá, no Talmud, não sei o quê. Ele é contrário, é contra, não é possível. Então, assim, você vai ficando... isso causa uma indignação, porque o que está escrito na Bíblia, o que está escrito no Alcorão, o que está escrito no Evangelho, o que os orixás falam, Cara, não é possível. Como é que você pega uma pessoa do candomblé que possa apoiar o Bolsonaro? E tem. Entendeu? Assim, é surreal. O cara de uma religião de matriz africana pega o que esse cara já falou sobre os negros, pega os ataques aos terreiros. Uma semana depois do primeiro turno, 5 mulheres muçulmanas foram agredidas por eleitores do Bolsonaro nas ruas. Como é que foi isso? Aqui em São Paulo, teve uma moça no Parque Bristol, eles estavam fazendo uma carreata do Bolsonaro, ela saiu de casa, acho que em uma padaria, um negócio assim, com um véu. Eles pararam a carreata, desceram uns 30, cercaram, agrediram, arrancaram o véu, volta para sua terra. Ela falou assim, mas eu sou brasileira, como é que eu vou voltar para minha terra? Aqui vocês não vão ficar, nós vamos matar, assim que o capitão for eleito vocês vão ver. Né? Então, assim, e os outros relatos todos do mesmo sentido. Onde aconteceram? Teve um em Goiás, esse aqui do Parque Bristol, um no centro de São Paulo. Isso o que a gente fica sabendo, porque a maioria fica em choque, fica numa situação tão ruim que não tem coragem nem de dizer. De ir a uma delegacia e fazer um... Teve um irmão muçulmano que estava fazendo uma panfletagem aqui no centro de São Paulo, no Viaduto do Chá. O cara pegou o panfleto, a hora que viu que tinha coisa do Islã, falou, sabe isso aqui? Pegou e deu com o panfleto, deu na cara dele. Agora, o que esses caras precisam entender é o seguinte, no Islã, ninguém ensinou para nós a dar outra face. Você vai dar, você vai tomar, bicho. Então não vem. Né? No Rio de Janeiro teve agressão. E assim, a gente tem um grupo que chama Muçulmanos contra Bolsonaro no Facebook, que assim, a maioria, lógico, assim, com exceção desse irmão aí, a maioria é mulher. Porque assim, a característica do fascismo é a covardia, cara. Eles são covardes. Eles vão sempre vir em maioria para pegar o mais fraco. E para eles o mais fraco é a mulher. Né? Até a hora que eles pegarem uma das que a gente conhece que tem bom treinamento de luta, eles vão passar vergonha ainda por cima. Né? Então, essas agressões são motivadas pelo discurso do candidato deles. Como é que um muçulmano pode admitir, pode votar numa pessoa
que amanhã vai agredir a filha, a esposa, a mãe. Né? Assim, a mãe do cara sai na rua com o véu, ela vai ser agredida na rua, e ainda assim ele apoia o cara. Mas é possível mudar um pouco, mudar esses votos que estão... Você acha que há tempo para fazer isso? Eu acho. O que vocês estão fazendo? Acho. É possível? Lá, a gente tem a frente interreligiosa lá no ABC, né? Que funciona muito bem. O que é essa frente? A gente consegue reunir pessoas de 9 religiões diferentes lá no ABC. Fizemos alguns atos já, reuniões. Fizemos uma edição do Congresso do Povo, que está sendo organizado pela Frente Brasil Popular, específica do tema interreligioso. Fizemos um ato grande em março pelo direito do Lula a ser candidato. Então, todas as religiões juntas ali. E nós temos trabalhado nessa perspectiva de organizar a resistência. Porque, assim, para mim, tem uma coisa que é muito clara e que eu costumo... Tem um amigo meu que é do movimento negro, toda vez que eu falo que é muito clara, ele fala, porque se fosse escura tá ruim. Tem uma coisa que é muito evidente para mim, que é assim, e na conversa entre os religiosos, ajuda quando você pensa no símbolo da coisa. Nós temos o sistema. O sistema tem uma besta, um cão raivoso, que tem várias cabeças, que é a direita. O sistema usa a direita para nos atacar ou para nos manter à distância. Então essas cabeças são lá, o judiciário, a mídia, as forças armadas, a moral burguesa, a religião. São todas essas cabeças. Algumas dessas cabeças têm medo ou têm vergonha. Então, por exemplo, o judiciário, até pouco tempo, tinha vergonha. Não tinha medo. Mas tinha vergonha. Fala assim, poxa, eu não posso demonstrar explicitamente que eu sou parcial, que eu sou partidário. Eles perderam a vergonha. Assim, é só se pegar todos os mais importantes julgamentos nos últimos anos, situações idênticas, como foi a decisão para quem fosse do campo popular e democrático, como foi a decisão para quem fosse pró-sistema. É claro isso. A mídia, por mais cara de pau que seja, a mídia golpista, ela tinha vergonha e tinha medo também. Porque ela falou assim, eu preciso manter a aparência de imparcialidade. Eles perderam a vergonha. E perderam o medo porque alguém chegou assim e falou, pode fazer porque nós vamos continuar pagando o cachê de vocês. As verbas de publicidade vão continuar as mesmas. Pode. Né? Que aí eu acho que assim, é um absurdo que nós... a oportunidade que nós perdemos nos governos populares democráticos de não financiar alternativa a essa mídia. Né? De continuar financiando... Eu lembro uma vez eu peguei a revista Veja no auge da crise da Dilma, 90% da publicidade era do governo, cara. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, BNDES, Ministério não sei do que, Cara, assim, como é que nós continuamos? Então, assim, eles perderam o medo, perderam a vergonha. O fascismo é a junção dessas cabeças, dessa besta, quando perdem a vergonha e perdem o medo. E aí vem para cima da gente, e vem para morder, e vem babando. E aí a gente vai recuando. Não, é republicano, calma. Não, imagina que não passa o impeachment na Câmara. Não, no Senado a gente derruba. Não, o STF não vai aceitar esse absurdo. E nós estamos recuando e a besta está avançando. Então, acho que nós chegamos num ponto, e acho que essa eleição demonstra muito isso, porque apesar de tudo que eles fizeram, apesar de eles conseguirem conectar essas cabeças todas para latir e morder ao mesmo tempo, e avançar em cima da gente ao mesmo tempo,
ainda assim o povo deu uma resposta nas urnas, que não foi a resposta que a gente esperava das ruas e tal, mas deu uma resposta nas urnas que foi assim: nós vamos eleger o PT como a maior bancada da Câmara, vamos eleger governadores petistas no primeiro turno e vamos colocar o candidato do PT no segundo turno. Assim, quem suportaria essa besta avançando desse jeito e ainda assim a gente está aqui com esperança de ganhar a eleição? Então o povo, apesar dessa gente tão ruim, que faz questão de colocar esse muro nos ouvidos e de tapar os olhos, a gente tem uma parcela do povo que ainda é muito solidária, ainda é muito fraterna, e aí eu acho que a gente consegue construir a resistência a partir daí. Por isso que eu acho que assim, uma das cabeças dessa besta, que é a principal e que eles usaram como base social para o golpe, é a religião. É a religião. E aí eu incluo a minha nisso. Agora, é lógico que nos acordos que o sistema fez, você tem um setor que é ali, esse das grandes igrejas, no que a gente chama dos coronéis da fé, né, que é o coronel. Ele vira e fala assim: tá aqui. E trata, ele é o pastor porque ele tem gado mesmo, entendeu? Então, meu gado vai votar aqui, vai votar ali, né? E com a outra cabeça, que é essa da moral burguesa, né? A gente estava falando outro dia daquele programa Choque de Cultura, que eles viram numa hora e falaram assim: não, o filme Velozes e Furiosos é um filme para toda a família, porque tem muita morte, muito tiro, mas não tem nudez. Então essa moral burguesa, que a morte, a destruição, a violência pode e é para a família, mas se aparecer o mamilo da moça ali é um absurdo, onde já se viu, é nudez, né? Eles conseguiram juntar essas duas cabeças e construir uma base social tão forte, que é a base social que sustenta o golpe e que deu origem a essa coisa que mesmo quem planejou o golpe não queria Bolsonaro, cara. Olha aí a reação da Globo, da Veja. Os caras estão desesperados com o Bolsonaro também. Então, eu acho que se a gente não tiver consciência de que precisa organizar esse setor religioso, mostrar que existe resistência e que esses coronéis não mandam na minha fé. Agora, no Islã é fácil fazer isso. Na igreja evangélica é um pouco mais difícil. Então, a gente depende muito do pastor Ariovaldo, do Fábio Bezerril, do pastor Davi e do pastor Hélio lá no ABC, para conseguir dizer para o povo: olha, está aqui, o evangelho não é isso. Então, acho que a construção da resistência passa necessariamente pelas religiões, porque nós precisamos ter condições de dialogar com esse povo e dizer: olha, vocês estão equivocados, o pastor está enganando vocês, está mentindo para vocês. O sheik que vira e fala que não tem problema votar no Bolsonaro, ele está mentindo para você, ele está contrariando o Alcorão Sagrado. Nós precisamos ter essas pessoas, e aí a gente só consegue fazer isso quando nos reunimos e nos alimentamos ali, entendeu? Mas esse grupo, essa ação também está na rua, né? Essa ação dos religiosos pela democracia. Sim. Vocês participaram de manifestações e estavam ontem com outras religiões defendendo a candidatura de Haddad, não mais como uma candidatura do PT, mas uma candidatura que represente essa defesa da democracia. Sem dúvida. Eu acho que é isso. Essa nossa capacidade, primeiro, de conseguir sentar e falar assim: olha, nós vamos deixar as diferenças de lado aqui, porque são muitas as diferenças, né? Se não tivesse, nós seríamos todos, seria exatamente do jeito que o Bolsonaro quer, todo mundo da mesma religião, né? Então eu, por exemplo, tenho muita tranquilidade para sentar lá com os meus irmãos judeus, sem abrir mão de 1 milímetro do que eu penso sobre a questão da Palestina. Não abro mão, né? E muitos deles também não abrem mão do que eles pensam sobre a ocupação de Israel no território palestino.
Mas a gente consegue sentar e dizer, olha, nós estamos no mesmo barco, esse barco está prestes a afundar e nós vamos morrer separados. Ou nós lutamos juntos, ou vamos morrer cada um com a sua ideia intransigente de um lado do outro, né? Os cristãos têm feito a mesma coisa, né? Assim, olha, está aqui, nós sabemos das diferenças entre católicos e evangélicos, e entre os evangélicos, as várias vertentes que tem, né? Então, assim, a gente consegue reunir lá desde pentecostais até luteranos, né? Passando por todas as... Batista, aquele monte de denominações, né? Na Umbanda, por exemplo, tem diferenças. Tem a Umbanda da Luz Divina, tem a Umbanda, uma outra linha, e as pessoas têm feito isso, né? Falam assim, olha, eu vou abrir mão, nós não vamos discutir isso aqui. Vamos discutir as diferenças. Vamos discutir ou não? E aí a gente tem conseguido fazer algumas coisas, né? Esse ato em março para nós foi um marco importante. Foi um marco importante. A gente fez o ato no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e saímos encaminhada pela rua principal lá de São Bernardo até a Praça da Matriz. Então, assim, 2 pontos simbólicos da luta dos trabalhadores, né? O sindicato e a Praça da Matriz, que foi onde os trabalhadores conseguiram ser abrigados quando a polícia e o exército vinham durante as greves, né? No 1º de maio, nós fizemos uma coisa muito legal, que foi um ato interreligioso. Teve a missa tradicional do 1º de maio lá em São Bernardo, mas do lado de fora da missa, as outras religiões permaneceram, né, ali batendo papo com o povo. Foi muito legal porque nós fizemos um café da manhã com a população de rua, com os sofredores de rua, né? E de conversar, por que você está nessa situação também, né? E um diálogo com a população, e construímos uma oração conjunta de 9 religiões, tinha 9 religiões nessa coisa, uma oração que não discrepasse para nenhuma delas, entendeu? E, por exemplo, vamos rezar o Pai Nosso. Para os muçulmanos, Deus não é pai, ele é criador. Não gerou nem foi gerado. Então, se você coloca, Pai, não sei, eu já não vou rezar, mano. Então, a gente conseguiu construir uma oração que contemplasse a todas as religiões. Foi um ato muito legal, bonito, assim, de unidade mesmo. E aí temos participado das manifestações contra o Bolsonaro, né? A gente estava agora no sábado na Avenida Paulista e vamos fazer, agora dia 24, amanhã, uma caminhada dessas religiões todas, de religiosos, né? E é bom explicitar isso, porque assim... Vamos só mostrar o panfleto aqui. Vamos mostrar. Vou entrar um pouquinho na sua frente aqui. Vai lá. Chama-se No Brasil Eu Boto Fé. É convocada pelos religiosos pela democracia e vai ser amanhã, né, essa quarta-feira, dia 24. A concentração é às 16 horas, às 4 da tarde, na Casa do Povo, Rua 3 Rios, 252. Então agora conte pra gente, por favor, como vai ser esse evento, quem está, a organização, quem está participando, quem quiser participar pode ir também. Claro. Eu preciso até pegar aqui porque nós somos católicos, evangélicos, budistas. Aliás, não sei se vocês viram, tinha um grupo de budistas enorme na Paulista. Sim. Achei muito bonito. Candomblecistas, espíritas, judeus, muçulmanos, seixinoye e umbandistas, né? São representações aí dessas religiões que vão estar nessa caminhada. A nossa ideia é começar a concentração a partir das 16 horas lá no Bom Retiro, com previsão de saída da caminhada às 18 horas. Né? Tinha uma divergência muito grande em relação ao horário, porque eu falei, poxa, mas é um horário ruim porque quem trabalha não consegue chegar.
Mas, ao mesmo tempo, as pessoas falavam assim, se a gente fizer à noite, nós vamos caminhar só para nós mesmos. Então, a ideia é dialogar com a população, né? E ali é uma região de muitos trabalhadores, né? Então, nós queremos que esses trabalhadores vejam que ali tem o pai de santo, tem o sheik, tem o rabino, o padre, o pastor, caminhando juntos, a mãe de santo, né? Todos caminhando juntos contra o fascismo. E caminhar contra o fascismo hoje é votar no Haddad, não tem outra alternativa. Né? Nós não estamos no momento de propor coisas mirabolantes. Né? Nós temos uma oportunidade de dar um breque no fascismo, que é eleger o Haddad presidente. Então nós queremos fazer essa caminhada, e aí nós vamos até o Memorial da Resistência, que, para quem não sabe, foi onde funcionou, durante a ditadura militar, os porões ali de tortura, de prisão política, de morte de tantos combatentes que deram sangue para a gente poder hoje estar aqui batendo esse papo, né? Que é coisa que o outro candidato quer proibir, inclusive, esse tipo de conversa aqui. Então nós queremos fazer uma homenagem a todos esses combatentes, que para nós muçulmanos são mártires, né? Então esses mártires precisam da nossa homenagem, né? E aí, aproveitando também dois recentes, a Marielle e o Mestre Moa, né? Vamos fazer lá uma homenagem aos dois. E o outro, o Vladimir Herzog, que depois de amanhã, dia 25, é o aniversário de morte dele, né? Que nós sabemos, meu filho do meio faz jornalismo, né? E ele virou para mim e falou assim: poxa, pai, você sempre falou do Vlado e tal, mas é um absurdo. Será que eles não perceberam que uma pessoa não consegue se enforcar sentada, ajoelhada? Assim, eles são tão ridículos, né, a ponto de... Então, aquela morte brutal que simbolizou, inclusive, um momento importante de unidade das religiões, né? Exatamente. Aquela missa. A missa na Praça da Sé. Muitos dizem que foi ali na Praça da Sé que começou o movimento mais forte que conseguiu, enfim, derrubar a ditadura militar, né? Sim. O Dom Helder Câmara, aliás, disse isso para o jornalista, para Aldalho Dantas, na saída da missa. Aqui começou a cair a ditadura. Ali você pegava aquela coisa do Dom Paulo Evaristo Arnes, o pastor James Wright, né, o reverendo, e o rabino Henry Sobel juntos, né, e aí você pega para os judeus, o suicídio é tratado de um jeito tão é uma desonra. Eu não vou correr o risco de que inclusive no cemitério judaico a ala dos suicidas é separada, né? E eles enterraram o Vladimir Herzog fora dessa ala, como uma pessoa que foi assassinada, né? Então, ali acho que é um símbolo importante dessa coisa da unidade das religiões, né? Então, para nós, homenagear o Vladimir Herzog tem essa importância também, né? Tanto para dizer para os mais jovens, é isso que eles querem fazer, o que eles querem fazer é isso, é o cala-a-boca jornalista, né? É o cala-a-boca quem pensa diferente, você vai morrer, vai ser torturado, seus filhos podem ser torturados, né? E ao mesmo tempo a gente homenagear esses dois recentes, porque a morte da Marielle até hoje sem esclarecimento, e a morte do Mestre Moa, que é o símbolo do que é a promoção do ódio que esse cara está fazendo na cabeça dos seguidores dele, né? Um negro matou outro negro para defender um branco que não vale a sola do sapato furado de um negro que mora na rua. Assim, esse cara não vale nada, né? E aí a gente vive uma situação dessa. Então, acho que vai ser um momento importante da campanha, e de verdade assim, vocês estão fazendo isso para quê? Só para mostrar que... Não, a gente acha que dá para virar o voto. A gente acha que dá para os meus irmãos muçulmanos que ainda estão com essa
esse tapa-olho, terem condições de parar e falar assim, não é possível, cara, não é possível que os meus irmãos aqui que são sérios, que são honestos, estão falando um negócio desse e eu continue, né? E eu espero que a mesma coisa aconteça com os evangélicos, e acho que dá para virar, acho que dá para ganhar. Inshallah. Muito legal. Acho que é isso aqui. A gente queria muito agradecer a sua participação, essa lembrança. Também agradecer muito a participação dos internautas aqui nos comentários. Vários comentários também muito emocionados, especialmente na hora quando você fala da irmandade dos muçulmanos com os judeus, alguns internautas judeus aqui comentando exatamente nesse sentido. Então, agradecemos muito aí a sua participação aqui nessa entrevista, nos comentários e divulgando a entrevista. Antes de nós fazermos o nosso encerramento, que a gente queria abrir para você, para o Raj, fazer a sua despedida, a sua mensagem aí para os muçulmanos, para os brasileiros, para todos que estão nos assistindo. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado. Assim, eu, até por trabalhar com comunicação também, eu sei da importância desse espaço, né? Eu sei o quanto é difícil a gente cavar espaços mesmo para poder falar, e aí, mais ainda por ser muçulmano, né? Dizer que assim, os judeus têm sido... esse grupo de judeus progressistas tem sido fundamental para a gente conseguir organizar essa atividade. Assim, acho que tanto é que o Vladimir Herzog era judeu, né? Então eles têm sido muito importantes mesmo, e é interessante que assim, a gente sabe que entre nós muçulmanos tem os intolerantes, né? E eu fui muito criticado no ato, quando o presidente Lula estava no sindicato, nós fizemos um ato interreligioso também, né? E teve um cara que só faltou me bater porque eu saí na foto abraçado com o Nelson Nisenbaum, que é um judeu amigo nosso, que esteve aqui. Está nos comentários. Ele é o que está falando. Teve um muçulmano que só faltou me bater. Como é que você sai abraçado com o sionista? Não sei o que. Assim, cara, você não está entendendo, ele é meu irmão, né? Ele é meu irmão e ele está muito mais na trincheira que a gente tem que estar agora comigo do que você, né? Então, primeiro dizer isso. Segundo, dizer que nós, muçulmanos, estamos na disposição de lutar, como diria Malcolm X, outro grande muçulmano, de todas as formas, com todas as ferramentas disponíveis, para não deixar o fascismo tomar conta do Brasil. Tem uma coisa que a gente fala, que inclusive o Ziad, meu querido irmão, falou ontem lá no Tuca, que é uma coisa que é um orgulho que a gente tem. Nossa cabeça a gente só abaixa para lá. Nós não vamos baixar a cabeça para o fascismo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se eles acham que aqui eles vão encontrar covardes, eles se deram mal. Porque nós vamos resistir, nós vamos lutar, primeiro no voto domingo, e segunda-feira, independente do resultado da eleição, ajudando a construir a resistência, porque esses caras não vão parar simplesmente porque ganharam ou perderam a eleição. Então, mais uma vez, obrigado mesmo, e tomara que a gente, semana que vem, tenha motivo para, pelo menos, comemorar alguma coisa. Salam aleikum. Bom, então a gente vai encerrando, lembrando novamente, então, aqui a caminhada dos religiosos pela democracia. Quer botar ali? Não. Vou botar aqui, dá licença aqui, eu vou botar aqui. No Brasil, eu boto fé, é uma caminhada organizada pelos religiosos pela democracia, amanhã à tarde, concentração a partir das 16 horas na Casa do Povo, na Rua Três Rios, 252, quer dizer, além de um encontro aí de luta pela democracia, pela conquista de um Brasil melhor. Você que acompanhou aí a descrição que o Raj fez, vai ser uma manifestação muito bacana, né? Um momento aí de recuperação
da memória da luta do povo brasileiro pela democracia. E eu queria pegar carona nessa convocação também para dizer que os jornalistas do Brasil também estão firmes aí nessa luta. Hoje, o Sindicato dos Jornalistas abriga, hoje à noite, uma manifestação a manifestação dos jornalistas, dos profissionais da comunicação pela democracia. Vai ser hoje, às 19 horas, na sede do Sindicato dos Jornalistas aqui de São Paulo, na rua Rego Freitas. A gente está anunciando, e o Tutameia vai estar presente lá nessa manifestação, como os jornalistas pela democracia estarão presentes, lembrando a memória de tantos que caíram nessa defesa. É isso aí. Bom, Leonora? Bom, então a gente encerra pedindo para você compartilhar, discutir, debater. Todo esse material, como você sabe, está no nosso canal de vídeo, Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Vá lá, inscreva-se no canal, toca aquela sinetinha para você receber as novidades, que tem muita coisa já lá, e a gente está sempre produzindo coisas novas para discutir o Brasil. Então, inscreva-se no nosso canal no YouTube, e todo o material fica no nosso site, que é o tutameia.jor.br. Lá você tem, além das entrevistas em vídeo, tem entrevistas também em texto, né? Então, acho que é um panorama aí do que a gente está debatendo. Acho que é um bom panorama, né, da situação brasileira. E a gente agradece muito novamente para o Raj, e vamos nessa, ok? Vamos que vamos. Tchau.